Meu nome é Henrique de Pada e hoje meu grupo irá realizar o vídeo sobre o caso clínico número 6. Os integrantes do grupo são Débora, Isabela, Alexa, Rafaela, Samara, Lucas Braga, Hércules, Amanda e Luísa. O caso clínico 6 é sobre cárie dentária. O paciente de 22 anos foi o dentista e esse constatou a ocorrência de vários dentes com cáries e doenças periodontais. O rapaz morava no interior de Minas Gerais, numa cidade em que a água consumida pela população local não era tratada. Além disso, constatou-se que o mesmo não tinha hábitos de higiene bucal e que o consumo de doces e sorvetes eram hábitos rotineiros. Logo após a leitura do caso, iremos responder algumas perguntas relacionadas. Diante do caso clínico que nos foi apresentado, nós podemos observar que o paciente ele não possuía hábitos de higiene bucal. E a ausência desses hábitos de higiene, ela pode causar algumas complicações à saúde oral, como por exemplo a formação de placas dentárias. A placa dental ou bacteriana, mais conhecida entre os profissionais da odontologia como biofilme dental, é composta de uma camada incolor e viscosa que é depositada sobre a superfície dos dentes e ela também fica armazenada nas margens da gengiva. A placa dentária é formada quando não são tomados os cuidados necessários para uma boa higienização bucal. E ela pode ser identificada como uma sensação rugosa sobre os dentes, e este é o único sintoma perceptível inicialmente. Ela pode ser evitada com alguns cuidados básicos e diários, como uma boa escovação pelo menos 3 vezes ao dia após as principais refeições, a utilização do fio dental diariamente, porque o fio dental ele auxilia retirando os causadores das placas, que são as bactérias e os restos alimentares, porque por eles serem muito pequenos, eles têm um acesso dificultado pela escova de dentes, além de visitas periódicas ao dentista para uma análise mais detalhada sobre a saúde dos dentes. E essa placa, se ela não for retirada, ela pode vir a causar outras doenças, como por exemplo a formação de cáries e tártaro. Eu vou falar um pouco sobre a cárie e o tártaro, que são doenças bucais mais comuns e mais conhecidas entre a população. A cárie, ela consiste na infecção causada por bactérias presentes na formação da placa bacteriana. Essas bactérias, elas vão corroendo o esmalte do dente, elas vão perfurando o esmalte do dente até chegar no nervo do dente, que pode gerar muita dor para o paciente e até mesmo lesões nesse dente. Se a cárie não for tratada, o paciente pode perder esse dente. Quando a cárie está no seu processo inicial, ela pode ser tratada com flúor ou com uma obturação e quase não se tem sintomas. Os sintomas são uma mancha branca no dente e uma sensibilidade ao açúcar. Quando a cárie está no seu estado mais grave, mais avançado, o tratamento pode ser feito com canal e o paciente pode ter dor. Por isso é muito importante escovar os dentes, não deixar acumular as placas bacterianas. É muito importante ter uma boa higienização bucal. Já o tártaro, ele ocorre por causa do acúmulo da placa bacteriana. Essa placa bacteriana ela vai calcificar nos dentes, vai recobrir a gengiva e o dente, calcificando e pode ocasionar a cárie, pode ocasionar até mesmo a cárie, pode ocasionar gengivite, mau hálito. A alta incidência de destruição dos nossos dentes se dá quando nós comemos ou bebemos alimentos açucarados, processados ou em forma de carboidrato. Esses alimentos, chamados alimentos cariogênicos, eles alimentam as bactérias que ficam dentro da nossa boca, que ao digerir produzem um ácido orgânico. Por consequência, esse ácido orgânico diminui o pH da nossa boca. E se o pH da nossa boca for abaixo de 5,5 aproximadamente por uns 20 minutos, se inicia o processo de desmineralização dos nossos dentes com a dissolução do sulfato de cálcio do esmalte do nosso dente. Se essa perda de mineral for frequente, pode levar à formação da abertura de cárie, cuja evolução pode levar a uma perda total da coroa dentária.
Uma universidade inglesa fez uma pesquisa recente em que dizia que a quantidade de açúcar não é tão importante quanto a frequência em que essa pessoa consome esse açúcar. Como exemplo ilustrativo dessa pesquisa, nós podemos pensar em 2 irmãos em uma festa. O primeiro irmão, ele vai comer 10 docinhos na festa de uma vez. Já o segundo irmão, ele vai estar mais cheio, daí ele vai pegar um copinho descartável e lá dentro vai colocar 5 docinhos para levar para casa para comer depois. Daí, esse segundo irmão, no dia seguinte, ele vai acordar e vai lembrar daquele docinho. Daí, ele vai pegar um docinho e vai comer um docinho. Daí, vai passar um tempinho, depois do almoço, ele vai lembrar que tem um docinho de novo e vai comer outro docinho. E por aí ele vai comendo pausadamente até acabar os 5 docinhos dele. A probabilidade desse segundo irmão ter a cárie é bem maior do que o primeiro irmão que comeu 10 docinhos. Por quê? Porque o primeiro irmão, ele comeu simultaneamente os 10 docinhos, houve apenas uma produção de ácido orgânico após a digestão dessa sacarose e por ali parou. Já o segundo irmão, a cada vez que ele foi comendo docinho, pausadamente, houve a produção do ácido orgânico, ou seja, o dente dele ficou mais exposto, por causa que a cada produção o pH da boca dele foi diminuindo. Então, por este fato, não é recomendado comer doce mais de uma vez ao dia. Os íons fluoreto presentes no flúor transformam a hidroxiapatita em fluorapatita, substância ideal, uma vez que é mais resistente aos ácidos. Mas vale lembrar que não é somente a utilização de creme dentais com presença de flúor, é necessário fazer uma boa escovação e utilizar o fio dental. Esse desgaste, quando constante, proporciona a formação de cárie, que começa da parte mais externa do dente e, em alguns casos, pode comprometer toda a coroa dentária. Dentro da cavidade bucal, as bactérias da placa bacteriana fermentam o açúcar dos alimentos, resultando na produção de substâncias ácidas, como o ácido lático. Essa reação leva à diminuição do pH da boca. Ele fica abaixo de 4,5. Pode até parecer que os dentes são fortes por se tratar de uma estrutura óssea, mas a composição dos dentes envolve o mineral hidroxiapatita. Inclusive, é o principal constituinte, cuja fórmula é Ca5PO4,3OH. A reação de ácidos com hidroxiapatita dá origem a sais solúveis em água. Por isso, uma parte se dissolve e o que favorece o aparecimento de pequenas cavidades nos dentes. A sacarose é uma substância química extraída da cana-de-açúcar da beterraba e de algumas frutas e é utilizada na produção do açúcar de mesa e de algumas substâncias adocicadas, como xaropes e doces. Ela é classificada como um disacarídeo e tem fórmula C12H22O11. O excesso de açúcar na alimentação aumenta o número de bactérias na boca, que por sua vez se reproduzem mais devido ao aumento do substrato disponível no meio. Eles fazem a fermentação e aumentam consideravelmente o risco da cárie. Isso, associado a uma má higienização bucal, provoca um aumento de cáries e doenças periodontais. O consumo excessivo de sacarose reduz o pH salivar, expondo os dentes a um ambiente ácido, fazendo assim a descalcificação do dente. A escovação da língua é importante pelo fato dela participar ativamente do processo de mastigação e, tendo contato direto com os alimentos, em sua função pelas papilas gustativas, o acúmulo de resíduos de alimentos não se soltam sozinhos. E é por esse motivo que devemos escovar a língua corretamente. Não podemos negligenciar esse processo, porque como os dentes, a língua também acumula bactérias, provocando assim inúmeros problemas na saúde bucal, como irei citar alguns a seguir. O primeiro problema é o combate ao mau hálito. Os resíduos que se acumulam na língua entram em processo de fermentação
exalando assim um odor ruim. Escovando a língua, você poderá combater esse mau hálito, no caso a halitose, deixando a boca mais fresca. O segundo problema é a saburra lingual. Para quem não sabe, é aquela massinha amarela ou esbranquiçada que dá na região superior da língua. A saburra lingual ela é formada por resíduos de alimentos, células da boca, muco e bactérias, causando assim um odor desagradável, provocando o mau hálito. O terceiro problema é a proliferação de bactérias, que elas podem se migrar para outras regiões da boca, causando assim doenças bucais como cárie e gengivite. O quarto problema está relacionado ao nosso paladar. A sujeira formada sobre a língua interfere nas papilas gustativas. Sendo assim, se todos os dias escovarmos nossa língua e cuidarmos de maneira correta, melhoraremos nosso paladar e assim aproveitaremos mais os sabores das comidas. E por último, e não menos importante, o fato da sujeira atrapalhar o fluxo salivar, pois a nossa saliva limpa os nossos dentes naturalmente. Quando a boca fica seca ou há alteração no pH e na composição da saliva, ficamos sujeitos a adquirir problemas como a cárie. Boa noite. Eu gostaria de frisar a importância da escovação da língua durante o hábito de higienização bucal. Eu tenho aqui no laboratório um macromodelo em que nós observamos as fissuras que a gente possui na língua, as papilas. Então, a olho nu, nós já conseguimos observar um nicho ali de bactérias. Imagina microscopicamente o que a gente acumula de bactérias durante o dia. E por que é importante frisar essa escovação? O hábito de escovar a língua, de higienizar a língua, ela diminui a carga microbiana de bactérias que durante o hábito de obtenção de energia, de ATP, que elas precisam também sobreviver, elas geram compostos como indol, o escatol, o dimetilsulfeto, e principalmente o ácido lático. Esses gases anteriores eles são mais responsáveis pelo odor, pelo mau hálito, o dimetilsulfeto, o indol, o escatol. Já o ácido lático, eu acho interessante frisar um pouco mais nesse composto, porque durante a fermentação lática, que as bactérias fazem não só na língua, como também nos dentes, ele libera esse ácido lático que é muito prejudicial ao esmalte dental e proporciona ali uma facilidade das bactérias se aderirem ao dente, formando as cáries. Então a escovação da língua ela é tão importante quanto a escovação também dos dentes, porque, como é perceptível, ela é um nicho de bactérias. Então não adianta nada você escovar seus dentes lá, bonitinho, retirar uma certa carga microbiana do esmalte dental e não reduzir essa carga microbiana que a gente possui na língua. E além da escovação, é interessante também, é vendido em certas farmácias e supermercados, um objeto em que a gente faz a raspagem dessa língua, que é muito interessante. A gente retira essa saburra aí, que é um mix de bactérias, células mortas e compostos que geram tanto os odores, mas principalmente esse ácido lático, que é prejudicial ao esmalte dental. E eu vou falar sobre a importância da fluoridação da água. O flúor ou fluoreto é um dos compostos químicos com a 13ª maior disponibilidade na natureza, sendo encontrado na água, no solo, no ar e em produtos sintéticos, como em sua maioria em produtos odontológicos. A eficácia da fluoridação da água surgiu em meados de 1950 a 1960. Sendo uma lei homologada em 1974 que torna obrigatória a fluoridação da água em locais onde há estações de tratamento. Após as refeições, o restante da comida que sobra na boca é quebrado em açúcares e carboidratos, sendo alimento gerando ácidos que dissolvem o esmalte do dente. Esse processo é chamado de desmineralização
e resulta em dentes mais frágeis, que resulta em cárie. E quando o flúor atinge um dente, ele é absorvido pelo esmalte, ajudando a fortalecê-lo e a restaurar o cálcio e o fósforo perdido, sendo esse processo chamado de remineralização. Quando o flúor está presente na remineralização, os minerais depositados no esmalte do dente auxiliam a fortalecer e evitar a dissolução durante a próxima fase de desmineralização. Assim, o flúor ajuda a prevenir e interromper o processo de formação da cárie. A quantidade de flúor na água depende da relação das máximas temperaturas do ar e da quantidade máxima de concentração do flúor. Porém, geralmente, essa concentração fica entre 1 mg por litro, sendo a ideal. Consumir o flúor de forma exagerada, adicionado à água e às pastas dentais, pode causar sérios problemas em nossos dentes. O flúor é um mineral bastante reativo, encontrado em diversas formas. Pesquisas na área da saúde descobriram que, quando combinados com certas substâncias, o flúor pode ser benéfico para os dentes, mas em quantidades erradas causa problemas quase irreversíveis. O excesso de flúor pode levar a um quadro de intoxicação crônica, chamada pelos dentistas de fluorose. Essa condição clínica é um problema de saúde bucal, que pode afetar o esmalte dos dentes e levar à perda de cálcio, pois afeta a estrutura dos dentes de forma definitiva. De qualquer forma, a fluorose dentária ainda é uma condição que tem as crianças como as mais afetadas, principalmente antes dos 6 anos de idade.